Bom, vou chamar a Lohane, minha querida Lohane, que é química, faz parte da nossa equipe lá, é a química da AbraRio, ela faz parte do coraçãozinho, eu digo que é o coraçãozinho da AbraRio, aonde esse momento mágico ele começa, né? Seja bem-vinda, Lohane. Oi, gente, bom dia. Queria agradecer a presença de vocês e agradecer à equipe AbraRio por ter me colocado aqui como palestrante. Eu não vou falar sobre os processos de extração hoje, quem vai ficar responsável por isso vai ser o outro químico amanhã, o Lucas. E eu vou trazer mais uma introdução do que seria a química canabinoide, né? Eu estudo química canabinoide, química psicodélica desde os meus 16 anos, quando eu cultivei meu primeiro cogumelo. E desde então me apaixonei por esse mundo, né? E do quanto que a linguagem molecular ela conversa com o nosso corpo. É a última. Bom, vou falar um pouco sobre química canabinoide e perspectivas e desafios de pesquisa, associação e academia. Pode passar, por favor. Pode passar. Bom, primeiramente, vim apresentar quem sou eu, né? Eu sou técnica em química, psiconauta também, mestrando em química dos produtos naturais, entusiasta em pesquisa psicodélica, membro da Liga Acadêmica de Cannabis Medicinal, que é a maior liga do Brasil, primeira liga institucionalizada do Brasil. A professora Magda Medeiros vai estar aqui, acho que dia 23, né, falando sobre medicina veterinária e sistema do canabinoide. Sou pesquisadora, micologista amadora, fascinada em química orgânica e ativista da maconha. Pode passar, por favor. Bom, primeiro vou falar da maconha em sua origem, né? Ela teve sua origem na Ásia Central e do Sudeste Asiático, né? Tem como suas potenciais origem natural, de domesticação primária. E após a época glacial paleolítica, né? Ou seja, era do gelo, teve uns vestígios, né, de produção de cestaria traçada e sofisticada baseada em fibras de cânhamo, né, de cannabis sativa. Pode passar, por favor. Bom, maconha na história, né? Cerca de 5.000 anos atrás, a gente tem como história o imperador Shen Nang, né, que é o pai da agricultura e da primeira farmacopeia chinesa. E, segundo os textos que ele prescrevia, né, a maconha era destinada à fadiga, reumatismo e malária. Já era usada já como forma medicinal desde aquela época. E antigas mulheres egípcias também usavam, né, a cannabis sativa para reduzir dores menstruais, né, melhorar o humor. Usava também as raízes para dor, também muscular. Né. Aqui, na figura a gente tem o papiro egípcio, de Herbes. Né. A antiga deusa egípcia, Sechat, né, que ela era considerada deusa da sabedoria, do conhecimento, né, e em cima da cabeça dela existe uma folha, né, de maconha. E depois a gente tem uma tabuleta de argila assíria também, que tinha alguns dizeres sobre a planta cannabis sativa. Pode passar, por favor. Bom, eu não sei se todo mundo sabe disso, mas como que a maconha ela foi introduzida no Brasil, segundo Pedro Rosado, pelo Ministério de Relações Exteriores, em 1959, a planta ela foi introduzida no Brasil através dos escravizados, né? E como que ela foi introduzida aqui? Ela era preenchida, as mães escravizadas preenchiam bonecas de pano, né? Preenchiam com sementes, não necessariamente só de cannabis sativas, mas de outras sementes da origem, né, de onde elas vieram, para acalmar suas crianças durante o trajeto dos navios. Né? E foi por isso que a maconha ela foi introduzida no Brasil. Também vale ressaltar, né, que
As tranças nagô, além de servirem como mapas de fuga, na época que os escravizados fugiam para os seus quilombos, no trançado as pessoas trançavam as sementes, né, para quando chegasse nos quilombos plantasse a sua medicina, o seu alimento, etc. E também era formada por balorixás e seus filhos. A cannabis era presente, né, nos cultos ritualísticos, né, de candomblés, catimbós e xangôs. Né? E aqui eu trago um anagrama, né, de maconha para cânhamo, mas a gente sabe que maconha ela tem um peso, né, muito pejorativo, né, muito racista, mas nada mais é do que uma língua angolana de origem quimbundo, né, que era falado pelos escravizados, e se pronunciava macanha, que significa erva santa. Pode passar, por favor. Vou falar um pouco da sua botânica. A cannabis ela é classificada na família das canabáceas e inicialmente se englobava 3 tipos de espécies: a cannabis sativa, a cannabis índica e a cannabis ruderalis, né? Na figura A ali a gente tem uma planta macho, né? Aquele pólen planta macho, né? A segunda figura ali é a planta fêmea, né? Que é a florzinha, que a gente todo mundo aqui conhece. E ela foi nomeada pelo botânico sueco, considerado o pai da taxonomia moderna, Carl Linnaeus, né? Por isso que hoje a planta ela tem o nome científico cannabis sativa L de Linnaeus, em homenagem ao seu nome. E ele publicou pela primeira vez esse nome em 1753. Pode passar, por favor. Mas a gente sabe, né, que durante toda a trajetória da maconha, ela foi modificada pelos nossos ancestrais, e a gente hoje não tem uma planta 100% índica, ruderalis e nem sativa. A gente hoje direciona a maconha pelos seus quimiótipos, né, que a gente chama de quimiotaxonomia da maconha. Então, a gente tem aí alguns tipos de quimiótipos de maconha, né? Small, em 1973, publicou esse artigo, onde ele direcionava o quimiótipo, os principais metabólitos produzidos na maconha, que era o tetraidrocannabinol, o THC, e o CBD, o canabidiol. E ele denominou 3 tipos naquela época, que foi o quimiótipo do tipo 1, que tem mais THC do que CBD, então tem proporções aí de 10 para 1, 50 para 1, 20 para 1. Quimiótipo do tipo 2 são proporções de 1 para 1, não necessariamente 50-50, mas 4 para 1, 3 para 1, 1 para 4. Quimiótipo do tipo 3, a gente tem mais CBD do que THC, então a gente aí tem proporções de 1 para 8, 1 para 15, 1 para 25. E depois, Fournier, em 1987, introduziu mais 2 tipos de quimiótipos. O CBG, que tem uma porcentagem menor que 0,3% de THC, né? O CBG, a formação majoritária de CBG, ela acontece principalmente por conta de mutações genéticas na planta, né? Na síntese de THC e CBD, então ela sintetiza diretamente o CBG, que é o canabigerol, que hoje é muito utilizado para inúmeras doenças. E o quimiótipo tipo 5, que também tem uma porcentagem aí entre 0,3 e 0,2 também, que é muito utilizada, a planta muito utilizada como matéria-prima, como o cânhamo, como fibra. Pode passar, por favor. Então, a maconha, ela não só biossintetiza canabinoides, né? Ela biossintetiza vários outros tipos de moléculas químicas, como flavonoides, terpenoides, alcaloides, amidas fenólicas e lignanamidas e estibenoides. Pode passar. Bom, a maconha, né, o principal precursor dos metabólicos secundários de canabinoides é a nutricoma, né, principalmente nesses discos que a gente vê aqui. E dependendo também do tamanho desses discos, vai determinar o tipo de design que esses tricomas vão fazer tipo de terpenoides. Pode passar, por favor. Aqui eu vou falar um pouco do metabolismo secundário da maconha via canabinoide, né? A maconha
ela vem de duas vias, a via do ácido dos graxos, do ácido olivetólico e do gerolídeo fosfato. E a partir de vários tipos de reações enzimáticas, de reações de redução ou oxidação, a gente tem o ácido canabigerólico. E a partir desse ácido canabigerólico, com as enzimas de CBD e THCA sintase, que a gente chama, eles começam a fazer a síntese dos principais canabinoides. Na química orgânica, a gente chama, para formar o THC e o CBDA, ciclização eletrofílica, CC. No THCA, a gente tem um fechamento de 2 ciclos. Já o CBDA, a gente tem fechamento de um ciclo só. Já o canabicromeno, a gente tem o fechamento de um ciclo e a gente tem essa parte isoprenoide, né, que a gente chama de isoprenos, que são derivados de metabólitos secundários de terpenoides. Pode passar, por favor. Após isso, esses canabinoides eles passam por um processo natural chamado de descarboxilação, porque geralmente a gente encontra esses canabinoides nas formas ácidas, né? Por conta desse grupamento aqui, a gente chama esse grupamento de ácido carboxílico. E através de uma reação, esse ácido carboxílico ele sai na forma de CO2, né? Para formar os seus canabinoides na forma neutra, né? Em laboratório, a gente força essa reação a acontecer por aquecimento. E através de vários testes fisicoquímicos, a gente tem aí em torno de 120 a 130 graus para acontecer esse tipo de descarboxilação. Pode passar, por favor. Então, eu vou falar um pouco dos tipos de metabolismos secundários que tem na planta, né? Aqui, os canabinoides principais, tetraidrocannabinol, o canabidiol e o canabigerol, como eu falei, são fitocannabinoides. Estão classificados como terpenofenólicos, justamente porque a gente tem esse grupamento aqui, que a gente chama de grupamento isoprenoide, que é da via de terpenoides. Esse grupo aqui, que é o grupo fenólico, e é uma cadeia saturada. Pode ter vários átomos de carbono, às vezes. Nesse caso aqui, a gente tem 5, mas a gente pode ter 3, dependendo da via que eu mostrei anteriormente do ácido graxo. Pode passar, por favor. E aí, agora eu vou falar um pouco dos canabinoides, dos compostos canabimiméticos, né? E compostos canabimiméticos são compostos que interagem no nosso sistema endocannabinoide. E são classificados em 3 tipos, né? Endocannabinoides, que são os canabinoides que são produzidos no nosso próprio corpo. Os fitocannabinoides, que são produzidos pela planta. E os sintéticos, que são produzidos em laboratório. Pode passar, por favor. Tem como você mudar para aquele outro slide? Essa parte. Pode descer. Eu ia falar muito mais detalhadamente disso, né? Mas, enfim. Aí, por favor. E aí eu vou falar bem superficialmente sobre o sistema endocannabinoide, né? Porque a gente vai ter outros palestrantes para falar mais detalhadamente sobre isso. Mas, basicamente, o sistema endocannabinoide é neuromodulador, regulador, distribuído por várias partes do nosso corpo, né? Mantém a homeostase corporal, regula vários tipos de reações, como apetite, dor e inflamação. E os principais receptores a gente conhece, né? Que é o CB1 e o CB2, né? E são chaves, né? Fechaduras para as principais chaves, que é a anandamida e o 2-AG. Pode passar, por favor. O CB1 ele está majoritariamente ali concentrado no nosso cérebro e por todo o nosso sistema nervoso. Já o CB2 está em outros tipos de órgãos, né? E quem descobriu o sistema endocannabinoide foi o Rafael Michelin, foi um químico israelense. Ele isolou pela primeira vez o THC em 1964 e descobriu o sistema endocannabinoide, isolou a anandamida e o 2-AG
em 1992 e a 2AG em 1998. Pode passar, por favor. E agora eu vou falar um pouco dos canabinoides sintéticos, que as pessoas elas têm um olhar muito pejorativo relacionado aos canabinoides sintéticos, mas os canabinoides sintéticos são extremamente importantes para a pesquisa, principalmente para se entender o sistema do canabinoide. Tá? Aqui eu coloco uma notícia bem sensacionalista. A polícia confirma a primeira apreensão de K9, lá em Santa Catarina, né? Droga que transforma pessoas em zumbis. Né? Pode passar, por favor. E aqui eu pego um artigo que faz um levantamento de 2008 a 2018, segundo a EMCDDA, que é como se fosse uma Anvisa da Europa, né, que tem essa regulamentação assim, de todos os tipos de drogas encontradas. Tá? As CS, né, que são consideradas os canabinoides sintéticos, elas são misturas de ervas, não necessariamente a maconha, mas elas são sintetizadas, né, e pulverizadas em mistura de erva, como cumbaiá, camomila e outros tipos de drogas. E tem vários outros tipos de nome também, como chronic, black mamba, zumbi e outros tipos. E aqui a gente pode observar, no gráfico ao lado, que entre os anos 2011 e 2015 a gente teve um aumento muito exacerbado, né, justamente por conta do proibicionismo, de canabinoides sintéticos sintetizados clandestinamente. Pode passar, por favor. Bom, os canabinoides sintéticos, eles não têm uma nomenclatura muito usual, de acordo com a IUPAC. A IUPAC é um sistema único, né, de nomenclaturas de moléculas químicas. E nem para a gente que é químico, a gente tem não é muito intuitivo as nomenclaturas de canabinoides sintéticos. E geralmente eles são nomeados pelos nomes, né, que foram inventados, ou as empresas que foram inventaram esses canabinoides, junto a um número qualquer. Né? Aqui eu tenho alguns exemplos. Né? A WIN, que foi molécula projetada pela empresa Stanley Winthrop, que é a WIN 55212-2, a WU-210, que inclusive foi o professor doutor Rafael Micholan, que ajudou a sintetizar esses canabinoides sintéticos justamente para se entender o sistema do canabinoide. A JW018, que é uma das drogas mais encontradas em drogas K9, tá? Ela foi a primeira a ser comercializada e ela foi projetada pelo John W. Huffman, na Universidade de Clemson. E a CP 55940, que é um canabinoide considerado um canabinoide não clássico, e ele é usado muito como uma referência para dialogar ali com outros tipos de canabinoides, tanto naturais quanto sintéticos, no que diz respeito a entender a sua ativação no sistema endocannabinoide. Pode passar, por favor. Agora eu vou falar um pouco do esqueleto químico dos canabinoides. A gente tem o grupo principal. Esse grupo principal são compostos chamados na química orgânica como indol e indazol, que geralmente são bicíclicos, né? E a gente tem os indazóis, os indóis e os cetanazóis, tá? Pode passar, por favor. Grupos de cauda de cadeia, tá? São agonistas sintéticos de receptores de cadeia carbônica. Pode ter cadeia saturada, cíclica, como vocês veem, um anel ali. E essa parte da cauda, né, da cadeia, ela vai ser extremamente importante para a gente conseguir estudar a capacidade efetiva de algumas moléculas sintéticas no sistema, principalmente endocannabinoide, principalmente nos receptores CB1. Pode passar, por favor. A gente tem grupos vinculadores, né, que são só grupos que estão aqui para conseguir juntar esse, né,
que são grupos de ligação ou grupos principais, são frequentemente encontrados em compostos não utilizados, né? Geralmente são grupos carboxílicos, né? Metanona, etanona, amidas, ésteres, né? Que são grupos bem reativos para fazer síntese, tá? Pode passar, por favor. E outros grupos de ligações cíclicos e acíclicos que são acoplados a esses grupos, né, de interface, né? Eles podem ser anéis bicíclicos ou não bicíclicos, ou acíclicos que são de cadeia aberta, como está mostrando ali embaixo. E bem ramificado, né? A gente chama, por exemplo, aqui é a cadeia principal de carbono, e aqui são ramificações, ó, tá vendo? São ramificações de carbono. Então, quanto mais ramificado, também vai influenciar diretamente nos receptores CB1 e CB2. Pode passar, por favor. Aqui são alguns tipos de propostas sintéticas da primeira geração. Como eu falei, né, a JWH, né, projetada pelo John Huffman na década de 90, elas foram as drogas que mais foram utilizadas nas drogas, né, de canabinoides sintéticos, Spice, K2 e K9, que é a JW018 e a JW073. A única diferença é que a 18 tem um carbono a mais aqui nessa cauda do que a outra, tá? E um detalhe bem interessante é que essas drogas, elas vêm de um grupo chamado alcaloide indólico, né? Que são moléculas bem parecidas com a serotonina, psilocibina, LSD, que também são compostos moleculares que interagem em receptores do tipo 5-HT, né? Que são receptores que estão ligados diretamente a essas moléculas de serotonina, que é a molécula do amor, que está relacionada a também sintomas de depressão. Então, tem que ter muito cuidado também com esses tipos de canabinoides sintéticos. A segunda geração já é composta de derivados de ciclohexofenóis, que é esse grupamento aqui. Ciclohexofenol, fenol é esse grupo, ciclohexofenol é esse aqui, que são canabinoides considerados não clássicos, que são parecidos com o THC. Então, a efetividade deles é bem parecida com a atividade do tetrahidrocannabinol. Pode passar, por favor. O da terceira geração inclui compostos derivados de indóis e indazóis, né, mas tem alguns grupamentos aqui ramificados, né, que são esses aqui, e também alguns compostos halogenados, que é o flúor. E eles foram introduzidos, né, nos canabinoides sintéticos justamente para fugir da identificação relacionados aos grupos da primeira geração. O da quarta geração inclui compostos derivados de indóis e indazóis, né? O grupo indazol é esse aqui, que são grupos bicíclicos que têm dois átomos de nitrogênio no seu composto e também compostos florados, né? Aqui também tem um compartimento que é bicíclico, que também tem nitrogênio. Pode passar, por favor. Aqui eu vou falar bem superficialmente de algumas propostas sintéticas, né? Como eu falei, os canabinoides sintéticos, eles partem principalmente do grupo de indólicos, né? Que é essa cadeia principal aqui, que, como eu falei anteriormente, é uma cadeia que tem muita atividade, principalmente nos receptores 5-HT, né? E também receptores canabinoides. Primeiramente, né, a gente faz uma enalquilação. A alquilação é colocar um grupo alquilo, um grupo de cadeia carbônica no lugar desse hidrogênio. Então, é um R qualquer aqui, como eu falei, ó, essa cauda do JW018 e essa 073. E depois acontece um processo, né, de assimilação de Fieldcraft, né? Essa posição C3 aqui, ela é uma posição é uma substituição eletrofílica do núcleo indol. É uma região onde acontece, né, essa reação de forma mais fácil. É uma reação bem fácil de fazer, por isso que ela foi feita bastante clandestinamente. E
após a oscilação de Friedreich, eu tenho esse compartimento aqui, que também vai determinar, depende de qualquer tipo, né, vai determinar que tipo de canabinoide sintético ele é. Pode ir passando, por favor. Pode passar. Aí aqui a gente tem, basicamente, né, outros tipos de reação química, e aí a gente faz a inoxidação, como eu falei anteriormente, a hidrólise, que é para acoplar essas moléculas de interface, né, que são os grupos carboxílicos, e a partir dele a gente consegue, através de ésteres e amidas, acoplar outros tipos de moléculas que depende do qual intuito, né, relacionado à pesquisa ou do intuito da pessoa que está fazendo clandestinamente. Pode passar, por favor. Pode passar. Agora eu vou falar um pouco da diferença de efetividade, né, de agonistas, né, do receptor CB1 relacionado ao THC, que é um fitocannabinoide. Aqui são exemplos de duas moléculas sintéticas, a M11542 e a M841. Eu vou falar um pouco da efetividade dessas moléculas relacionadas ao tetraidrocannabinol. Aqui ao lado a gente tem um gráfico de inibição de monofosfato cíclico adenosina, que é um hormônio que sinaliza né, alguns hormônios dentro do nosso sistema nervoso, né? E aí a gente observa, né, que o THC, que é a linha em verde, ela é muito menos efetiva frente a esses tipos de canabinoides sintéticos. Principalmente no que diz respeito, como eu falei anteriormente, nos tipos de designs de canabinoides sintéticos, a cauda. A gente pode observar aqui que a gente tem uma cadeia carbônica linear, né, primeiramente, mas aqui a gente tem duas ramificações e um grupo halogenado no final, e aqui o isotiocianato, né? E essas moléculas e esses grupamentos, eles vão determinar muito a efetividade do receptor. Pode passar, por favor? Aqui eu vou dar um exemplo de modelagem molecular, né, que é um tipo de estudo da química medicinal que a gente faz, que é como se fosse uma simulação da efetividade de algumas moléculas que a gente encontra, né? A gente pode colocar qualquer molécula e ver se ela vai ser efetiva ou não, né, dentro desse receptor simulado. E aqui a gente tem interações hidrofóbicas, né? Ele pegou o canabinoide sintético AM1542, que tem um formato de L, então esse formato de L ele vai ter um melhor encaixe, né? Aqui são interações hidrofóbicas, porque o nosso corpo ele tem muita interação hidrofóbica, por isso que o THC ele passa pela massa hematocefálica, e por conta disso, essas interações hidrofóbicas é basicamente, por exemplo, quando você agita uma água com óleo e você vai observando essas gotículas de óleo se juntarem. Então, isso é uma interação química, eles querem ficar juntos, né? Eles querem ter uma interação semelhante. Então, por conta disso, essa interação ela se torna efetiva dentro do receptor. E pelo fato do encaixe em L, a gente tem uma mudança de conformação no receptor interruptor duplo, né? Que são resíduos de aminoácidos que tem nos receptores CB1. Né? Pode passar, por favor. E aí, o que seria esse interruptor duplo? Resíduo de fenilalanina, né, e triptofano. E o que acontece? Né? Quando essa cauda, que eu falei anteriormente, né, ramificada, ela interage nesse receptor aqui, né, esse interruptor ele muda sua conformação, e é por isso que se torna muito efetivo. Né? E um dos motivos que se torna muito efetiva é por conta do empilhamento, que a gente chama de empilhamento pipi. Empilhamento pipi é como se fosse uma interação plana, que a gente chama de híbrido na química, né? É como se fosse duas moléculas achatadas, porque a gente pode observar aqui que esse anel a gente chama de anel aromático. Então, esse anel ele é plano, geometricamente ele é plano. Então,
quando a gente tem dois anéis semelhantes, eles conseguem interagir de uma forma efetiva, né? E quando a molécula ela também tem esse tipo de interação, ele entra nesse receptor e muda a sua conformação, né? Ao invés de ele fazer empilhamento pipi, ele é retirado e muda a sua conformação, e isso também vai determinar a efetividade da molécula. Pode passar, por favor. E aqui são algumas interações que existem dentro dessas modelagens que a gente faz na química, né? Principalmente na química medicinal, que são interações carregadas positivas, né? Interação polar, interação hidrofóbica, como eu falei anteriormente, que são interações muito pertinentes e têm que ser muito direcionadas, ligações de hidrogênio e também empilhamento pipi. Pode passar, por favor. E aqui eu trago um gráfico, né, dos níveis de agonistas, né, e agonistas inversos, né. A gente tem um agonista parcial, que são agonistas, né, fitocannabinoides, porque, como a gente pode observar aqui, o THC ele não tem uma inibição da enzima, do hormônio, né? Ela não tem uma inibição tão efetiva do hormônio. Já os canabinoides sintéticos, que eu falei anteriormente, ele tem uma inibição muito maior frente ao THC, tornando eles um agonista total. O superagonista a gente nem entra em questão, porque ele pode até prejudicar os receptores, tá? E é por isso que a gente consegue concluir cientificamente que o THC ele pode ser utilizado de maneira segura. Pode passar, por favor. Aqui eu trago uma outra curiosidade, né, porque as pessoas não dão muita ideia para canabinoides ácidos. E aqui, né, a gente sabe que em 2020 a gente teve esse caso, né, da Covid-19, e a Covid-19 poderia ser tratada com canabinoides ácidos, pois eles têm atividade antiviral. Aqui é só um artigo que eu trouxe, onde a gente observa, né, o CBDA, né, que é o canabidiol ácido, tendo uma inibição antiviral nessas proteínas spike, né, que a gente chama de proteína spike, que é a proteína do vírus. E aqui é um gráfico, né, do nível, né, do quanto que é efetiva a inibição, tanto do canabidiol ácido quanto do canabigerol ácido. E C50 é a concentração por ml, né, então quanto menor a concentração que eu uso desse composto químico para matar algum patógeno ou para ter atividade antiviral melhor. Então a gente pode observar que aqui a gente tem uma microdosagem muito pequena, né? Aqui eles testaram no pseudovírus e aqui no vírus original e variante, tanto o canabidiol ácido quanto o canabigerol ácido. Então, a gente pode observar que teve uma efetividade antiviral muito grande. Então, o quanto que é importante a gente observar, né, as moléculas por inteiro, tanto ácida, quanto neutra e quanto oxidadas também, né, porque as oxidadas as pessoas nem dão tão importância assim. Pode passar, por favor. Aqui eu trouxe também uma outra reflexão relacionada ao delta 8 e delta 9, tá? São isômeros constitucionais, né? O delta 8 e o delta 9 têm as mesmas massas moleculares, as mesmas fórmulas moleculares, só que a sua posição da ligação dupla, né? O delta 8 é do lado esquerdo e o delta 9 é do lado direito. Esse delta é só uma questão de nomenclatura. Pode passar, por favor. Esse delta 8 ele é sintetizado a partir do CBD, né? Em meio ácido, né? Em determinada temperatura. E eles podem fazer vários tipos de produtos e subprodutos. Pode passar, por favor. A gente chama isso na química de reação eletrofílica intramolecular catalisada por ácido, tá? E a partir dos tipos de regiões eletrofílicas que acontecem, pode ser tanto em cima quanto embaixo, a gente vai gerar vários tipos de moléculas, né? O delta 9, THC, a partir do CBD, o delta 8, a partir do CBD também,
E várias outras, como o delta-iso-THC, o delta-4,10-iso-THC e vários outros tipos de subprodutos. Pode passar, por favor. Aqui eu peguei um artigo de 2023, né, foi publicado no início desse ano, achei ele bem interessante. Ele faz análise de cromatografia gasosa em flores de delta-8 comercial. Né? Então, esse tipo de análise, a gente faz uma solução com essa flor, e aí injeta ele no equipamento, e esses picos, cada pico, ele é referente a uma molécula. Então, vocês podem observar o quanto de molécula existe no composto de flor comercializada de delta-8 nos Estados Unidos. Né? E ao lado são as moléculas que eles encontraram, né, a partir dessas reações que são feitas, que não são regulamentadas. Então, eu trago essa reflexão porque as moléculas químicas, se elas são diferentes, elas não têm interações diferentes. Tá? Se você sintetiza uma coisa igual a outra, ela vai ter uma interação igual. Então, a gente tem que sempre se atentar, né, às demandas e às coisas que são relacionadas aos tipos de síntese, aos tipos de moléculas que são produzidas como subproduto das reações, né, e a regulamentação desses tipos de flores comercializadas. Né? A gente tem que sempre se atentar a isso. Não estou falando mal do delta-8 aqui, inclusive ele existem vários estudos deles que são benéficos à saúde, tá? Bem semelhantes ao delta-9, mas existem outras moléculas a partir da reação desse delta-8 que a gente não conhece, não sabe o que pode prejudicar o nosso corpo. Então, é uma reflexão que eu trago, tá? Porque as moléculas, tudo é química, né? A química está em tudo, ela está desde o solo. Ela está desde o solo até a interação, né, das moléculas com o nosso corpo, dentro da maconha. Então, é muito importante a gente entender essa linguagem, é muito importante a gente entender como que essas reações químicas acontecem, porque ela vai determinar se é benéfico ou não. Não necessariamente uma molécula vinda de uma planta, que é natural, ela é realmente boa. Se você usar uma planta que você não conhece e comer, você pode morrer envenenado ou algo do tipo. Então, é uma reflexão que eu trago referente ao delta-8 comercializado, e o quanto que a gente tem que se atentar às regulamentações desse tipo de produto, principalmente aqui no Brasil. Muito obrigada, gente. Desculpa o transtorno, por favor.